Bem-vindos a mais um Baú do Trader. Estão animados aí com o Ibovespa a 118 mil pontos? Pois é, então, eu sou o Paulo Bittencourt, vou fazer aquela análise habitual do dia com vocês, tentando passar aqui algum conhecimento de como você não pode ser enganado e se tornar o que eu chamo daquele grande cardume de sardinhas, tá certo? Então vejamos, no gráfico diário do Ibovespa, nós temos esse movimento formado aqui dos 2 últimos pregões. Eu já havia comentado com vocês que a tendência do gestor é ele esticar aí nesses últimos dias de agosto para tentar neutralizar todas aquelas perdas que nós observamos aqui, né, em todo esse período. Então, isso para mim já era claro que restando 3 pregões, né, desde ontem, eh, tentariam fechar o mês de agosto menos pior, menos pior. Bom, vamos fazer algumas análises aqui do ponto de vista, eh, do risco que se corre, né, num movimento como esse. Desde maio nós tivemos todo esse movimento aqui, só que se você estatisticamente, for conferir o número de ingressantes nessa zona, por exemplo, comparativamente a essa, você vai perceber que tem mais pessoas que entraram nesse ponto do que aqui. Porque a mídia colabora com isso, você tem jornal, você tem CEO, você tem cara de aço, tem cara de corretora falando: "Não, agora vai, o ano dos IPOs vai voltar", aquela coisa toda. Então a sardinhada, ela gosta do chamado track record, ela gosta de entrar quando ela já vislumbra uma alta. E normalmente ela entra já próximo do pico. Então, por exemplo, quem entrou aqui no mês de julho, ele está encaixotado no movimento atual. Por isso que eu digo para vocês que é uma função sem memória, né. Ele não tem memória, porque ele não sabe que você entrou aqui em julho e você está falando assim: "Ah, grande coisa ter voltado para 118 mil, não resolve nada para mim". E ele fica temeroso, porque ele começa a perceber que ele entrou num pico aqui, né. Agora, pior do que isso, de você ser a sardinha que entrou já no fim do movimento, é você olhar as coisas muito no curto prazo, né. Você não está sabendo o que você está investindo, você está investindo numa tendência. Você não sabe o que você está investindo. Então o cara que investe no índice, no mini contrato, não sei o que, assim, não adianta, você não precisa ler nada, não leia nada, você só vê o gráfico, tá certo? E se você tentar encontrar uma lógica entre o que você está vendo, o movimento, né, a economia, a empresa, tá, simplesmente você está surfando uma onda, né? Então, você tem que definir. Você quer fazer o quê? Você quer especular? Você quer especular com o índice? Então tá bom, especula com o índice. Só fica olhando o gráfico e faça suas apostas e tal. Agora não fique querendo mesclar. Por isso que eu acho patético, ridículo, quando aparece, só colocando aqui, quando aparece aqueles especialistas do rádio, né, falando, não, porque olha lá o minério de ferro em Taiwan caiu tantos por cento, inclusive na bolsa, não sei o quê. Então, cara, veja bem, se você está dizendo isso para pessoas que estão operando a volatilidade, a tendência, tanto faz, cara. Tanto faz saber que caiu, que subiu lá fora. Você tem que estar olhando o gráfico. Os pontos de entrada e de saída para você tem que ser simplesmente os preços. Então para de tentar usar a macroeconomia, os fundamentos e tal, para simplesmente justificar o que você está fazendo aqui. É o cara que realmente estuda, vê a empresa, não sei o que e tal, ele não está preocupado com o sujeito que diz que o minério de ferro caiu 5% no porto, lá não sei aonde, ele não está preocupado com a manchete que diz que não sei o quê, sabe, não está preocupado com o CEO que diz: "Não, o ano que vem nós vamos", você entende? O cara está fazendo uma análise de valor da empresa, quanto vale aquilo no tempo. O duro é que há essa confusão, o cara quer ficar com o pé nas 2 canoas, ele quer justificar as ações que ele toma como se fosse uma pseudo-teoria fundamentalista que embasou o que ele está fazendo ali na especulação no dia a dia. Isso não existe, tá certo? Não existe. Especular é uma coisa, certo? Fazer uma análise fundamentalista é outra, né. Mas é interessante que, se você observar pela imprensa, ela não vai dizer isso, né.
Ela não vai dizer que: "Ah, não, ó, subiu tanto aqui, porque isso aqui", não vai ser uma justificativa plausível, ela só está dizendo, ela só está vislumbrando o movimento, tanto que ela começa, lembra quando diziam assim: "Ai, não, foi o recorde de baixas desde menos do que", significa o quê isso, filho? São momentos é uma coisa anacronismo, certo? Ela nunca consegue fazer uma análise realmente, fundamentalista, né, daquilo, né, mas está sempre dando peteco, porque a empresa tal, enfim. Aí voltando aqui para o nosso gráfico aqui. Como eu dizia que o pior do que, você ser uma sardinha que entra já no fim do movimento, porque você está ouvindo, todo mundo está dizendo que está muito bacana, que está muito legal e tal, é você ter essa visão imediatista aqui que o gráfico diário, pode te causar. Então eu vou fazer aqui um clique, eu vou simplesmente trocar, você tá vendo isso aqui, aí você fala assim: "Nossa, que recuperação, que maravilha, que movimento, olha aqui, isso aqui é só um ajuste, um ajustezinho, olha como é que é a recuperação". Aí você vem aqui e troca para que os as barrinhas se tornem semanais. Olha o que acontece. Olha que coisa horrorosa, olha que coisa horrorosa. Isso aqui é olha, nesse ponto aqui, é janeiro de 2021, abril, maio de 2021. Tô pegando os picos. Abril de 2022, outubro de 2022. E agora vamos considerar que nós estamos aqui, vamos dizer, entre julho e agosto de 2023. Não é curioso? Não é semelhante? Você acha que você está indo para algum lugar? Você imagina o cara que vai operar o índice, vai operar. Você acha que você pegaria esses movimentos, né? Olha as variações. Olha as variações. Se você perdeu um dos movimentos, você tomou na cabeça. Imagina, o cara ele entrou, por exemplo, ele entrou aqui próximo do pico. Olha o que que ele amargou. Aí ele fez o quê? Ele segurou isso aqui? Segurou? Tá bom, passado todo esse tempo, ele voltou para o mesmo ponto onde ele estava. Aí ele falou assim: "Não, agora vai, hein? Agora vai, eu vou segurar mais". Tomou outra tranca aqui. Aí ele saiu. Imagina o CDI no período. Aliás, vocês já fizeram a conta que eu sugeri para vocês? Do CDI acumulado? Em 7 meses ele deu 7,64. 7,64. Eu uso o CDI exatamente para você fazer um parâmetro do risco que você está correndo. Agora a bolsa empatou com o CDI. Depois dessa sequência de altos, ele empatou com o CDI, né? Eu não tenho ainda, não fiz o cálculo ainda desses 20 e tantos dias de agosto. O 7,64 até 31 de julho. Mas, terminando agosto, eu vou comparar exatamente isso. Veja o nível de risco que você correu para o resultado que você talvez seja equivalente. Então, a boa teoria diz que, para o mesmo retorno, é melhor você ficar com menor risco, certo? Então, e aí, ó, como eu disse para vocês, voltou para esse topo. E aí o cara vai falar assim: "E aí, José, eu faço o quê? Eu paro ou continuo? Eu paro ou continuo?". Veja a sequência de trancas que o cara teve. E esse patamar que nós estamos aqui se repetiu várias vezes, né? Então, é isso que eu tinha aqui para vocês. Obrigado para quem assistiu o vídeo até esse momento. E espero que vocês tenham capturado o sentido do que eu tô falando, né. Eh, então, mais uma vez, obrigado. Peço que se inscreva aqui no canal Paulo do Trader, acione o sininho, você vai receber os próximos vídeos assim que eu fizer a postagem.